Boa noite. Boa noite, pessoal. Que bom estarmos mais uma vez na casa de Deus, né? Olha que bênção, começando a semana, né, na casa do Senhor. Que Deus abençoe ricamente você na sua casa, seus amigos. Que Deus abençoe a todos que estão aqui. Hoje nós estamos começando um projeto novo aqui na Igreja do Lindóia, onde nós temos a parceria, né, e o apoio dos jovens da Floresta. Então, sejam todos muito bem-vindos. Os jovens da Floresta estão aqui também conosco, então vocês vão ter a oportunidade de escutar mais um deles hoje. Então, agora para começarmos o culto, então vamos cantar o hino Alvo Mais Que a Neve. Assim que começar, então, podemos nos colocar em pé, os que estão aqui. Você fique à vontade, como você se sentir melhor em casa. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão salvação. Nós pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa noite. Para continuar nossa adoração, vamos fazer uma pequena oração. Você que está em casa, todos que estão aqui presentes, vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, querido Pai que está no céu,
Neste momento, ó Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te honrar e Te glorificar nesta noite, ó Deus. Que as palavras que forem aqui pregadas, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor também venha estar, Senhor, com os dízimos, as ofertas que serão depositadas aqui, Senhor, no Teu santo templo. Venha estar com cada um que saiu dos seus lares, Senhor, para estar aqui presente. E também, ó Deus, abençoe as pessoas que estão nos assistindo também. Que o Senhor possa estar derramando bênçãos sem medida na vida de cada um, ó Deus. Nós Te agradecemos por tudo e Te oramos em Teu santo nome, Jesus. Amém. Então, agora vamos continuar nossa adoração, agora adorando com os dízimos e as ofertas. E você que está em casa, só para lembrar, você também pode estar participando através do aplicativo ServeMe. Pode estar baixando aí numa plataforma digital e também estar adorando a Deus com os dízimos e a oferta, tá bom? Tá funcionando? Agora nós vamos continuar louvando a Deus, cantando a música Tu És o Meu Deus. Eu convido todo mundo a cantar conosco. Eu te louvo, Tu és o meu
Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. Rei dos reis, meu Senhor, almejamos outro lar, novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus.
Nós estamos começando, então, nesse domingo, o que nós chamamos de domingos especiais. Você pode pensar, pastor, o que vai ter de especial? Vai chover todo domingo? Vai dar sol todo domingo? O que vai ser especial? Não, primeiro vai ser especial por causa da sua presença com a gente. Isso já torna muito especial esse domingo, ok? Segundo, vai ser especial porque nós temos que ter um povo especial aqui, como a Estela falou, só jovens falando com vocês lá da Igreja da Floresta. E o terceiro motivo é porque o tema desses domingos será especial. Serão 15 domingos, contando a partir de hoje, ou seja, 15 temas, cujo o título geral é Antídotos contra o Tempo do Fim. Por que isso? Porque segundo a Bíblia, segundo as profecias bíblicas, nós estamos vivendo no tempo do fim, ou seja, é o último momento, último, antes da volta de Jesus. E a Bíblia fala que Satanás teria muitos enganos nesses últimos momentos, para tirar o nosso foco de Cristo, tirar o nosso foco da Bíblia. Então, o que esses 15 domingos aqui vão estar fazendo é nos ensinando antídotos contra isso, contra as armadilhas, para que a gente fique focado em Cristo, focado no céu. E o nosso primeiro pregador de hoje, o nome dele é Vitor Bassani. Ele é quem vai abrir essa série aí dos jovens participando aqui com vocês nas pregações. E eu queria convidá-lo agora, ele vai abrir a palavra de Deus com vocês. Enquanto ele vem, está vindo do ladinho, eu gostaria de orar, pedindo que Deus possa abençoá-lo e usá-lo. Então feche seus olhos como você está e vamos falar com Deus. Querido e amado Senhor, nesse momento está aqui o Vitor, ele colocou o dom dele, né, o seu tempo, seu estudo agora à tua disposição para ser usado por ti. Eu peço que o teu Espírito desça sobre ele, que use a voz, os gestos, o olhar, tudo, todos os recursos nesse momento, para que possam alcançar o nosso coração e também a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. E do que Deus quer que a gente pratique em nossas vidas, né? Então, para começar, eu gostaria de que a gente refletisse um pouco agora sobre uma hipótese. Imagine que o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga, por algum motivo, esteja muito feliz. Por alguma data, algum aniversário, se formando na faculdade. Por algum motivo, essa pessoa está muito feliz e quer fazer uma festa. E como você é o melhor amigo dela, você quer muito ir na festa. Afinal, seu amigo deve cozinhar bem, deve ser um ótimo anfitrião. Mas, quando chega o dia da festa, infelizmente, você não é convidado. Nossa, estranho. Eu, particularmente, ficaria triste ou me sentiria excluído pelo meu melhor amigo porque ele não me convidou para a festa que ele queria comemorar. Um monte de pessoas, menos eu. É um pouco estranho a gente pensar nisso. Mas agora tem outra hipótese possível, que imaginem que uma grande pessoa, um grande intelectual do nosso país, muito renomado, deseja fazer uma festa. E você chega em casa, abre a caixa do correio, vai ver se tem alguma conta para pagar, alguma coisa do gênero, e daí tem um convite no seu nome convidando para essa festa. Nossa, seria uma alegria muito grande. Imagine, você está entre as pessoas mais importantes do país e também tem esse convite, é uma questão que você tem alguma relevância. Eu, por exemplo, logo pensaria na roupa que eu usaria, porque eu imagino que seja um evento de gala, algo com muitas pessoas, vários convidados, certamente algo muito bonito. Então, eu logo iria para o meu armário, procuraria, quem sabe, um terno, uma camisa bonita, ou as mulheres procurariam um vestido, mas alguns de nós até alugaríamos alguma roupa ou compraríamos para esse evento. É muito interessante que a gente gosta de se sentir, a gente tem que ficar no padrão, a gente gosta de se sentir dentro de um grupo.
Nesse caso, um grupo de pessoas inteligentes, conhecidas, que provavelmente vai ser um evento de gala. Então você se vestiria igual a essas pessoas. O sermão de hoje é referente a uma festa que vai acontecer no céu. Essa festa vai acontecer quando Jesus voltar, e ele vai vir nos buscar e vai nos presentear com essa festa, que é as bodas do Cordeiro, né? As bodas de Jesus. Eu gosto muito de, quando estudo sozinho em casa ou quando falo para outras pessoas, abrir bastante a Bíblia, ler bastantes versos, folhear bastante, entender um pouco de cada assunto para a gente poder tirar um panorama geral, para a gente entender bastante coisa referente ao assunto. Então, como a gente vai abrir bastante a Bíblia hoje, quem está em casa pode pegar a Bíblia, os presentes também, e vamos começar abrindo no livro de Apocalipse 19:9. Apocalipse 19:9. Antes de começarmos a ler, eu gostaria de fazer uma oração para abençoar o nosso culto e a leitura da palavra. Querido Pai que está aos céus, quero agradecer por esse domingo, por esse início de semana que o Senhor vem nos abençoando e certamente continuar fazendo. Quero agradecer pela oportunidade que a gente tem de abrir a Tua palavra, de falar um pouco mais sobre Ti. Peço que Tu abençoe também esse estudo que vamos fazer, os versos que vamos ler, que possamos adquirir o máximo possível de conhecimento e sabermos o que o Senhor quer para a nossa vida. Te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, Apocalipse 19:9 diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aqui a gente pode ver que começa o texto falando, João, quando vai escrever Apocalipse, ele escreve bem-aventurados. Bem-aventurados, acho que a maioria sabe que significa felizes. Então, feliz é uma pessoa alegre, aquela pessoa que tu olha para ela e tu vê que ela é feliz. Essa pessoa, ela é feliz porque ela vai ser convidada para as bodas do Cordeiro. Ao ser convidado para essa festa, para esse casamento, automaticamente você se torna uma pessoa feliz, porque é algo muito importante. Provavelmente, vai ser um evento enorme, com certeza vai ser o maior evento desse mundo e também desse universo inteiro, a festa de casamento do Cordeiro. E termina dizendo também o verso, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, significa que Deus confirmou que isso realmente vai acontecer. Realmente vai ter a festa, realmente vai ter o casamento e feliz vai ser a pessoa que for convidada para esse momento. Eu particularmente desejo muito estar nessa festa, porque eu imagino que chegando no céu vai ter pessoas que eu conheço, amigos meus familiares, talvez pessoas que eu não conheço, posso fazer novas amizades. E com certeza vai ter Jesus lá, Deus. Vai ser espetacular, né? Também imagino uma grande mesa com bastante comida, talvez, para a gente poder aproveitar e participar um pouco mais desse tempo com Cristo, né? Mas agora, com o decorrer da nossa leitura, a gente vai entender um pouco mais o que a gente precisa fazer para poder estar nessas bodas, nesse casamento de Jesus, né? Jesus, ele tinha um jeito muito especial de explicar histórias de uma forma simples. Às vezes, algum conteúdo da Bíblia era um pouco difícil de ser entendido e as pessoas da época, infelizmente, não conseguiam através de uma simples leitura. Então, Jesus vinha e explicava por meio de parábolas para eles, que era um jeito muito simples, através de uma história, das pessoas entenderem um assunto um pouco mais complexo. Então, hoje a gente vai estudar uma parábola muito conhecida, que é a parábola... Só um minuto, perdão. Que é a parábola das bodas do Cordeiro, que se encontra em Mateus 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14. Como o texto é um pouco longo, 14 versículos, eu vou dividir ele em duas partes para ficar um pouco mais fácil de entender a leitura. Eu vou dividir do versículo 1 até o 7 e depois do versículo 8 até o 14. Então, vamos começar. Mateus 22, 1 a 7. Diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes:
O reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O paralelo que eu queria montar aqui é que Jesus, de uma forma muito interessante, ele consegue explicar de maneira bem resumida como que é o reino dos céus. Ele associa o reino dos céus com uma festa de casamento, de um filho de um rei, né? Na história conta que o rei estava com a mesa posta, a comida na mesa, os servos estavam presentes, só faltavam os convidados, que é uma das partes mais importantes de uma festa. Então, o rei mandou os servos, os súditos, chamarem os convidados em suas casas. Daí os servos foram, chegando lá, falaram com os convidados, eles simplesmente não quiseram vir. A escolha deles foi ficar na casa deles ou cuidar de outros negócios ao invés de presenciar as bodas do filho do rei. Eles vieram com estranhas desculpas. Um falou que precisava ver o campo dele, outro falou que precisava cuidar do negócio dele, talvez um bazar, talvez um armazém que ele vendia algum produto. Ele achou que aquilo ali era mais importante do que a coisa mais importante para o rei, que era a festa de casamento do filho dele. Infelizmente, esses convidados que acabaram não comparecendo porque botaram a vontade deles acima, perderam a oportunidade que eles tinham. E, infelizmente, o texto termina ali dizendo que eles foram excluídos da festa, né? Agora, a segunda parte do texto, que é do versículo 8 ao versículo 14, vamos ler. Diz assim: Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que o encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nessa segunda parte do fragmento da parábola, a gente consegue ver que os convidados, anteriormente, eles não eram dignos. Tanto que eles foram convidados e eles não eram dignos de comparecer à presença do rei. Então o rei, como eu disse, a mesa estava posta, as pessoas estavam prontas para servir o banquete, só que faltavam os convidados. Então o rei mandou os servos buscarem todas as pessoas que achassem nas ruas. Então os servos provavelmente saíram do palácio e foram em direção às ruas, achavam pessoas de todas as idades, pessoas ricas, pessoas pobres. Aqui diz pessoas más, pessoas boas. É interessante esse paralelo porque as pessoas boas, as que praticam as boas ações, elas foram convidadas para a festa. Mas as pessoas más, elas também foram convidadas para a festa. Então a gente pode entender que essa festa do casamento, ela era para todas as pessoas do reino. E não era exclusiva para alguns, mas para todo mundo. Assim, quando essas pessoas, esses convidados novos chegaram, a sala ficou repleta, então o rei entrou na sala. Eu imagino o rei conversando com todo mundo, cumprimentando um por um. O príncipe, né, o filho do rei, super feliz, porque vai se casar naquele dia. E, de repente, o rei ele avista uma pessoa, provavelmente lá no fundo, tentando se esconder, talvez. E o rei pergunta para a pessoa: Meu amigo, por que você não está com as vestes nupciais? Por que você não veio com a roupa certa para o casamento? Então, aquela pessoa, assim, tem uma resposta, ela fica calada e o rei diz que ela não pode ficar com eles e essa pessoa é jogada às trevas junto com os outros, porque ela também não era digna, assim como os outros convidados não eram. Agora, a gente viu que ele não tinha as vestes nupciais. E você se lembra que eu falei de um possível convite que a gente receberia de uma autoridade
muito importante aqui no nosso país, se essa pessoa nos chamasse e a gente fosse, por exemplo, talvez de bermuda, de regata, talvez, não sei, não ficaria muito legal para o padrão que estava sendo aquela festa. Na verdade, esse caso da parábola não é que o rei ele não podia aceitar uma pessoa diferente, e sim aquela pessoa, por não ter a veste adequada para a festa, não podia participar dela. A gente já vai entender um pouco melhor o que é essa festa, o que é essa roupa e todos esses paralelos que a gente vai traçar hoje, tá bom? A importância das vestes. Nos tempos de Jesus, os casamentos eles eram realizados de um jeito um pouco diferente. Basicamente, o noivo e os seus amigos, eles andavam pelas ruas da cidade, como se fosse numa caravana, em direção à casa do pai da noiva. A noiva também, com suas amigas, caminhava pela cidade. E daí, quando os dois se encontravam, tanto o noivo quanto a noiva, eles formavam uma única caravana e iam em direção à casa do noivo para comemorar a festa. Nesse percurso, começava a anoitecer e a caravana era guiada por 10 mulheres virgens com 10 com uma lâmpada cada uma, que iam iluminando o caminho. Então, quando já virava noite, a festa, então, eles chegavam a casa e a festa, então, começava. O interessante da cultura judaica referente a casamentos é a roupa que eles usam. Até os dias de hoje é muito importante a cor das roupas, o estilo, os enfeites das roupas. Até hoje é muito importante na cultura deles. Por exemplo, a noiva, ela se vestia com roupas chamativas, roupas coloridas, botava enfeites no cabelo, na cabeça, nos braços, e o noivo também. O noivo, ele se vestia totalmente de branco e até às vezes o noivo ele usava uma coroa, dependendo da classe social do noivo. Pois bem, a nossa parábola que a gente leu aqui, das bodas de casamento do filho do rei, ela também tinha uma roupa adequada para ser usada. A gente pode ver aqui que o convite que as pessoas receberam veio junto com uma roupa para ser usada. Infelizmente, aquela pessoa que não pôde continuar na festa, ela decidiu, que nem os outros, não usar aquela roupa. Eu gostaria agora de abrir a Bíblia com vocês em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Nós temos a necessidade de estar vestidos com a roupa do casamento do Cordeiro, assim como nos diz em Apocalipse 19, 9. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É um verso um pouco curto, mas a gente consegue tirar muitos ensinamentos dele. Aqui é um conselho que Paulo dá para Timóteo dizendo: agarra na graça de Cristo, é a coisa mais importante que tem. E o interessante aqui é que foi um conselho de amigo para amigo de Paulo. Timóteo era amigo de Paulo. Então foi um conselho quase de irmão. Faz isso porque isso aqui é verdadeiro. Até agora eu falei de casamento, eu falei de vestimenta, eu falei de graça, falei um pouquinho de graça também. E agora a gente vai começar a entender um pouco melhor como que a gente consegue ligar todos esses paralelos numa só conjuntura, tá bom? Então a pergunta que eu deixo aqui: qual que é a roupa? Que roupa é essa que a gente deve vestir? Como que ela é? Vamos entender um pouquinho melhor. No livro de Gênesis, nos primeiros capítulos conta a história de Adão e Eva. A criação, depois vem a formação da mulher, o sábado também. Mas no capítulo 3, que é o que eu quero me deter aqui, é o capítulo da queda do homem. A gente sabe a história que Eva comeu o fruto proibido, Adão comeu também, os dois pecaram, então os dois caíram em pecado. Logo eles perceberam que o pecado existia e eles se viram nus e tentaram fugir de Deus. Como a gente sabe, não se pode fugir de Deus, então Deus foi atrás deles e chegando lá teve uma conversa com eles sobre pecado, sobre salvação, promessa de salvação também. E no final, diz assim no capítulo 3 que Deus fez
roupas para eles de peles de cordeiro. Quando diz que Jesus fez vestimentas de pele de cordeiro, significa que para ter uma vestimenta desse material, algum animal teve que morrer. No caso, o cordeiro. Então, no capítulo 3 de Gênesis, aparece o primeiro sacrifício da história do mundo. Que foi quando a morte chegou, só que não a morte de Adão e Eva, naquele exato momento do pecado, e sim a morte de algum animal que representava Cristo. Aquele animal ele servia como símbolo para mostrar que um dia Cristo morreria pelos pecados praticados por todos. Convido vocês agora a abrir a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, 29. Eu disse que a gente ia abrir a Bíblia bastante hoje, folhear bastante ela, porque com certeza é um prazer que a gente tem, né? João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, viu João Batista, a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No começo dessa história, a gente vê Jesus vindo para ser batizado por João Batista, e a partir do momento que João vê Jesus, ele percebe: esse é o Cordeiro, esse é a pessoa responsável por livrar todo mundo de todos os pecados. Então a pergunta que a gente pode até fazer seria: então o que seria necessário para a gente obter a vida eterna? Por sorte nossa, na verdade não por sorte, por graça, Jesus pagou o alto preço por nós. Ele se doou, ele se entregou e lavou todos os nossos pecados. E não há nada que a gente pode fazer para ser salvo, porque a salvação vem pela graça, e a gente sabe disso. A gente vai ler mais textos referentes a esse assunto, mas o que João disse referente a Jesus, que ele seria o Cordeiro que tira o pecado do mundo, significa que a gente não tem mérito nenhum em questão de salvação, em questão de solucionar problemas, de perdoar pecados, muito pelo contrário. Só Jesus tem esse papel. Mas agora a gente viu que Jesus deu a graça dele pra gente, mas como assim sua graça? Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que praticar alguma obra, eu não tenho que fazer alguma coisa por outras pessoas? A resposta para essa pergunta se encontra no livro de Tiago. Tiago, depois do livro de Hebreus, Tiago 2, versículo 26. Tiago 2,26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Um verdadeiro cristão, ele pratica boas obras. Um verdadeiro cristão, ele sai da casa dele e leva um pão para uma pessoa que precisa, ele leva um livro, alguma literatura, um folheto que seja, para uma pessoa que não conhece sobre Jesus, ou que conhece e não se aprofunda, ou não sabe muito sobre ele. Um verdadeiro cristão, ele também canta para uma pessoa, ora com uma pessoa, abraça uma pessoa. Então, um verdadeiro cristão, ele tem que sempre tentar se assemelhar com o caráter de Jesus. O que Jesus fez na Terra foi simplesmente um exemplo para próximas gerações de cristãos que iam vir. Então essa é a maior vontade de um cristão, tem que ser se assemelhar a Jesus. Se a gente ler um pouco a mais o capítulo 19 de Apocalipse, que a gente leu, o primeiro verso que a gente leu, se a gente ler um pouco melhor o capítulo, a gente vai conseguir entender que tem duas coisas principais. O noivo, no casamento tem o noivo e a noiva. O noivo representa o cordeiro, diz o casamento do cordeiro, o casamento do noivo. Que o cordeiro a gente sabe que é Jesus. E a noiva, está faltando a noiva. A noiva representa a igreja. Então, quando a gente lê aqui, bem-aventurado é aquele que participa das bodas do cordeiro, significa que a pessoa que participa do casamento entre Jesus e a igreja é feliz. E esse casamento a gente sabe que vai acontecer no céu, quando as pessoas, os cristãos verdadeiros, forem levados para lá com ele. No próprio verso 8 do capítulo 19, diz que a noiva ela estava preparada com um linho finíssimo. E mais embaixo diz assim: o linho finíssimo significa os atos de justiça dos santos. Então,
tem um papel de obras nesse assunto também. A nossa missão é uma só. E essa missão foi dada por Jesus. A missão que a gente tem aqui na Terra é testemunhar sobre Ele. O nosso papel principal é pregar o Evangelho de Jesus. Assim como Cristo, em Mateus 28, ele nos diz para ir de pregar a todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso papel. O papel que Jesus deu para a gente é: não se preocupa com outras coisas, simplesmente prega o Evangelho. Gostaria de abrir com vocês no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. É um verso muito conhecido, muitas pessoas decoram ele, mas ele tem uma importância muito grande. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante aqui que Jesus fala: recebereis o poder. Que poder é esse? Esse é o poder, é o Espírito Santo. Jesus disse, em outra passagem, que ele ia deixar um consolador para a gente. Esse consolador, ele faz com que fiquemos cada vez mais firmes no caminho. Jesus também não diz que é só para a gente pregar sobre ele em Jerusalém. Ele também não diz que é só na Judéia, mas ele diz que é até os confins da terra. Então é para todo mundo. Assim como as bodas do Cordeiro eram para todas as pessoas, para as pessoas más, para as pessoas boas que estavam na rua, a promessa e o chamado para pregar também é para todas as pessoas. Deus com certeza vai guiar o nosso caminho. E o nosso objetivo é simplesmente ir. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente está um pouco para baixo, mas é importante a gente sempre levantar a cabeça com a ajuda do Espírito Santo. Quem nos dá a força para continuar nesse caminho é Jesus. Então o nosso papel é pregar. A partir do momento que tu prega para uma pessoa, aquela pessoa ela recebe tanto o teu conhecimento quanto o conhecimento vindo do Espírito Santo para ajudar ela a entender cada vez mais a palavra. E assim vem a vontade de estudar, a vontade de aprender, a vontade de praticar, ir na igreja. E assim, esse é o papel do Espírito Santo. Para terminar aqui o nosso pensamento, eu queria relembrar uma coisa muito importante. As obras, elas são importantes, mas de forma nenhuma elas são responsáveis pela nossa salvação. Salvação é unicamente pela graça. Mas, como eu disse, as obras elas são um reflexo do que a vida de uma pessoa pode ser. A transformação real que Jesus faz na vida de uma pessoa, essa pessoa ela consegue mostrar para outras pessoas através de exemplo, através de ações. É aí que entram as obras. Então, o verdadeiro cristão, ele pratica obras, mas ele também sabe que a graça é a única coisa que salva ele. Devemos a cada dia mais tentar nos aproximar do caráter de Jesus. Estar nas bodas do Cordeiro significa que a gente está salvo. Significa vestir as roupas do Cordeiro, que a gente já viu também que a roupa do Cordeiro é justiça e graça de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, é um tanto conhecida, provavelmente já perguntaram várias vezes para vocês, e a resposta normalmente é sim. A pergunta é: quem quer ser salvo? Com certeza, o pessoal de casa, a maioria levantou a mão. Eu vi que o pessoal aqui presencial também levantou a mão, porque todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer uma perspectiva melhor da vida que a gente tem atualmente. Mas agora eu vou fazer uma segunda pergunta, não precisam responder, que é assim: o que eu devo fazer para estar na festa das bodas do Cordeiro? O que eu preciso fazer? A gente já viu que as obras são importantes. Mas a resposta principal para essa pergunta, de o que eu devo fazer, é aceitar. Simplesmente aceitar. É muito interessante como Jesus e Deus, eles trabalham porque eles nos amam tanto que eles facilitam muito para a gente. Eles poderiam pedir para a gente fazer isso, fazer aquilo, pregar tantas vezes, orar tantas vezes, mas na verdade o que eles pedem da gente é que a gente aceite uma coisa que foi dada por eles. Então, na verdade, é um presente que tu simplesmente tem que aceitar o presente. Tu não precisa fazer nada no lugar disso. Agora, eu gostaria de ler um pouco mais
o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Também é um verso muito conhecido que fala sobre graça. A maioria das pessoas conhece ele de cor. Fica em Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui explica perfeitamente o papel da salvação na nossa vida. E também explica o nosso papel. Aqui diz claramente que a salvação vem apenas pela graça e a gente tem a graça com a nossa fé. E depois diz, não de obras. A salvação não é de obras. Porque se fosse de obras, ninguém seria salvo. Porque todo mundo peca. Então, se eu peco, se vocês pecam, não tem como a gente ser salvo. Porque só é salvo quem não peca. De acordo com esse pensamento. Mas, na verdade, o pensamento bíblico é de que a salvação vem pela graça. É interessante a gente pensar nisso, porque na maioria das vezes, no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente percebe que não é a gente que muda. Às vezes tu pode tentar ao máximo mudar. Eu não estou falando de coisas pequenas agora, tipo entrar numa dieta ou alguma coisa do tipo. Eu estou falando de coisas realmente relevantes na vida espiritual. Coisas de eu preciso mudar isso hoje, urgentemente. Normalmente, na verdade, 100% das vezes, se a gente está sem Cristo nesse momento, a gente não consegue mudar. Porque a gente não tem força própria para fazer isso. A nossa força é quase nula para nos ajudar. A gente pode ter força de boa vontade, podemos, mas quem de fato faz essa diferença na nossa vida é Jesus. Gostaria de... Eu não vou ler a história, eu só vou contar para não me deter muito tempo nesse assunto, mas é uma história que eu acho muito, muito bonita na Bíblia e fala muito do caráter tanto de Cristo quanto do caráter de uma pessoa. Essa pessoa que dá o nome à história é a mulher do fluxo de sangue. É uma história que eu acho muito bacana na Bíblia. E eu vou contar de forma resumida para ela, porque creio que a maioria de vocês já sabe. A mulher do fluxo de sangue, ela sofria de uma doença há 12 anos. Ela provavelmente era uma mulher muito fraca, porque perdia sangue todos os dias, provavelmente não tinha energia para fazer quase nada, provavelmente ficava em cima de uma cama o dia inteiro. Eu não sei se ela tinha muito dinheiro, se ela tinha pouco, mas provavelmente aquela mulher ela tinha gastado muito dinheiro com médico. Os médicos daquela época, eles não eram tão eficientes, mas cobravam bastante. Então, eu imagino que em 12 anos de doença, ela tenha procurado inúmeros médicos. Então, deve ter gasto muito dinheiro. E ela chegava no médico e falava, doutor, o que tu pode fazer por mim? Tem alguma coisa, tem um remédio, uma árvore, alguma coisa, qualquer coisa para me ajudar? E o médico dizia, infelizmente não, a tua doença não tem cura. Às vezes, quando a gente recebe uma notícia ruim, ou quando a gente percebe, ou alguém fala pra gente, não, tu não vai conseguir fazer isso, isso não tem jeito, tu não tem jeito, alguma coisa assim, a gente vai perdendo as nossas esperanças. Só que, ao invés de um comportamento comum, de perder a esperança, o comportamento dessa mulher foi extraordinário, na minha opinião, porque ela teve fé. E ela ouviu falar de Jesus através de alguém, não sei, talvez de um vizinho, talvez ela viu Jesus, mas ela sabia que aquela pessoa seria a única pessoa possível no mundo inteiro que curaria a doença dela. Ela não estava acreditando mais em médicos, ela estava acreditando em Jesus, através da fé. Então, a história vocês sabem, muitas pessoas, aglomeração, empurra, gritaria, daí a mulher toca nas vestes de Jesus. Jesus para tudo e fala, alguém me tocou. Daí os discípulos falam, mas Senhor, tem muita gente aqui, todo mundo está te tocando, está te empurrando. Mas daí Jesus fala, não, foi um toque diferente, porque de mim saiu o poder. Então a questão é que aquela mulher, ela tinha tanta fé, que na cabeça dela, só de tocar em Jesus, ela estaria curada. E de fato isso aconteceu. Na Bíblia diz que quando ela tocou Jesus, o fluxo de sangue parou. Então, a perspectiva da mulher de 12 anos de 12 anos de doença, em questão de centésimos, ela ficou curada só de tocar em Jesus. Jesus parou tudo, ela contou a história dela, e Jesus falou, filha, tua fé te salvou. Porque, na verdade,
ela teve a boa vontade, que nem eu disse, ela teve a boa vontade. A força dela foi grande, ela usou todas as energias que ela tinha naquele momento para conseguir chegar perto de Jesus. Mas ela foi salva da doença dela e provavelmente também na vida espiritual dela por Jesus, pela graça de Jesus. Porque Jesus decidiu fazer aquele milagre por ela, porque ela tinha fé. Senão ele não teria falado, tua fé te salvou. Às vezes eu sei que não é fácil. E eu também sei que a gente pensa em desistir. Mas que nem a história da mulher que tinha o fluxo de sangue, ela canalizou todas as forças que ela tinha no propósito dela de ir até Jesus e tocar nele. Nós precisamos também consertar toda essa energia através de uma oração, através de um pedido, através de alguma cura, quem sabe. O milagre daquela mulher foi solucionado por causa da fé dela. Hoje, eu sei que você em casa, ou você aqui, tem problemas. Todo mundo tem problemas. A gente pode ter problema financeiro, problema familiar, problema no emprego, problema de saúde. Existem inúmeros problemas. Mas a gente também sabe que a fé é muito maior que esses problemas. E a graça, muito maior também. A gente acabou de ler um texto em Efésios 2:8 que diz que a gente é salvo pela graça. Eu sei que a gente vai ter problemas, vamos ter decepções também, mas a gente precisa entender que a salvação é muito maior que isso. E Jesus quer te salvar. Eu vou convidar agora a Gabi e a Dani para vir cantar uma música pra gente chegar no encerramento. E enquanto elas cantam, eu gostaria que vocês aí em casa ou aqui pensassem no coração de vocês. Duas coisas. A primeira, eu quero aceitar a graça e a justiça de Deus? Como assim eu quero? Essa graça, que é de graça, a gente só precisa aceitar. Mas tem gente que não quer. Assim como os convidados nas bodas do filho do rei, eles tinham tudo para ir na festa, mas decidiram não ir. Livre e espontânea vontade. Hoje, a gente também tem essa ambiguidade. A gente pode escolher entre aceitar ou não aceitar a graça. E a segundo paralelo que eu queria deixar aqui, para vocês pensarem enquanto toca a música, é: você tem o desejo de aceitar as vestes do Cordeiro e celebrar essa incrível festa celestial? A gente sabe, salvação pela graça. Precisamos aceitar a graça. Você quer participar desse encontro no céu? Você quer participar dessa festa celestial? Então, podem vir cantar, que logo após a música, a gente vai fazer uma oração de encerramento. Quem quiser pode cantar com a gente. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor.
Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Em João 14, 1-3, verso muito conhecido, diz: não se turbe o vosso coração, queredes em Deus, queredes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou e vou preparar-vos lugar, e quando voltar, os levarei para mim mesmo. Esse verso é muito, muito bonito, é uma promessa que Jesus nos fez, de incrível relevância. Em 3 pequenos versículos, resumiu quase o plano da salvação por inteiro. Esse dia que a gente vai se encontrar com Jesus, a gente vai conseguir ver ele face a face. De um lado vai ter a gente, pecador, cometemos pecados nossa vida inteira, e do outro lado vai ter Jesus. A pessoa que nos criou, a pessoa que cuidou da gente nossa vida inteira, a pessoa que nos salvou, que morreu por nossos pecados. Com certeza vai ser a cerimônia mais bonita de todo o universo, de toda a história. Lembre-se, você é um dos principais convidados para essa festa. E o convite que eu deixo para vocês hoje é: aceite a graça de Jesus, aceite querer estar nesse casamento entre Jesus e a gente. Peça de coração para Deus mudança. A gente viu aqui na música que Jesus vai voltar. E ele prometeu. E se Jesus prometeu, é porque vai se cumprir. A gente tem essa esperança. A gente tem essa fé. Então, para terminar e encerrar com uma oração, a última frase que eu gostaria de deixar é assim: aceite hoje a graça de Cristo. Hoje, não amanhã, hoje. Aceite hoje a graça de Cristo. Porque assim, a gente vai conseguir trilhar um caminho ao lado de Cristo. E com certeza, um dia a gente vai poder se encontrar com Ele. Vamos orar. Pai querido, estamos aqui muito gratos pela vida que Tu nos dá a cada dia. Estamos gratos também por início dessa semana. Podemos ter dificuldades, vamos ter, mas sabemos que, por fé, podemos contar contigo para nos livrar dos nossos problemas. Pai, fique conosco, nos proteja, nos dê a Tua graça diariamente, para que possamos um dia nos encontrarmos contigo nos céus. É isso que eu te peço, Senhor. Despede cada um que está aqui. Despede também as pessoas que estão em casa assistindo pelo celular. Que o Senhor possa abençoar a todos e se fazer presente nessa semana. É isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, é isso, gente. Queria agradecer novamente pelo convite que vocês nos proporcionaram de a cada domingo estar fazendo cada semana fazer a pregação com vocês, diferentes pessoas. É uma oportunidade incrível e gostaria que vocês continuassem nos acompanhando pelas redes sociais e que o Senhor abençoe a todos. Boa noite. Então, só para terminarmos dando um recadinho, lembre que semana que vem, mesmo horário, ok, no mesmo canal, nós vamos ter o segundo tema dessa série de 15 temas sobre antídotos contra o tempo do fim. E você não pode faltar. Então, se você gostou, compartilha. E para domingo que vem, chame amigos, chame convidados, para que mais pessoas possam estar sendo alertadas e informadas sobre essa mensagem maravilhosa de um Salvador que está vindo para nos buscar. Uma boa noite e que Deus abençoe sua semana.